abrir a escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 9. Até o versículo 9. Estamos ministrando as bem-aventuranças, né? Essas bem-aventuranças que o Senhor aqui abre, com as quais o Senhor abre o seu sermão da montanha, que é um sermão bem maior do que as bem-aventuranças, né? Vai até o final do capítulo 7, mas nós estamos nos retendo apenas aqui nas bem-aventuranças. Então leia comigo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E esse é o ponto que nós queremos abordar essa manhã, esta bem-aventurança do versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. E nessa semana, queridos, eu me debrucei bastante em torno desta bem-aventurança, lendo alguns comentários, lendo alguns livros, mesmo procurando na internet para saber o que se falava acerca dos pacificadores, né? Afinal, por que Jesus disse que os pacificadores são bem-aventurados e então serão chamados de filhos de Deus? Então eu observei que todos, em uníssono, declaravam o seguinte, que os pacificadores são aqueles que promovem a paz. Ponto. E eu pensando sobre isso, né? Bem-aventurados os pacificadores, ou seja, são aqueles que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Então, eu achei que faltava algo nisso. Eu senti que não era tão simples assim essa questão dos pacificadores. Eu achei que havia algo mais dentro dessa verdade, dentro dessa bem-aventurança. Foi aí então que eu comecei a pensar um pouco sobre a paz. Perguntando, ora, se promove a paz, o que é a paz de fato? E então, nessas meditações, o Senhor foi me conduzindo por alguns caminhos pelos quais nós vamos discorrer hoje. Nós vamos caminhar nesses caminhos para que nós possamos então entender esta bem-aventurança. Aqueles que são chamados de filhos de Deus são aqueles que promovem a paz, ou que são os pacificadores. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos acerca dos pacificadores é que esses que promovem a paz não são simplesmente aqueles que promovem a paz entre as pessoas, ou que promove a paz entre famílias, ou que promove a paz entre cidades, ou estados, ou nações. Mas, sobretudo, o pacificador é aquele que consegue se pacificar a si mesmo no seu coração. É aquele que encontra uma paz firme, uma paz duradoura dentro de si mesmo. Isso porque de nada adianta nós sairmos por aí promovendo a paz, se nós não promovermos primeiramente uma paz interior. Haja vista que todos os conflitos exteriores, todos os conflitos com os quais nós nos deparamos diariamente, eles não existem a priori. Eles são frutos, são o resultado dos nossos conflitos interiores, das guerras interiores que nós travamos dentro da nossa própria alma. Então essas guerras interiores, elas acabam se manifestando exteriormente na forma de guerras. E por mais que, eventualmente, alguém liga para o pastor, liga para um obreiro, liga para uma pessoa, pastor, socorre que minha casa está pegando fogo. E aí a pessoa vai lá e tenta promover ali aquela paz. Só que se o problema da guerra, se o problema do desespero, se o problema da angústia não for tratado na sua origem, na sua alma, então o máximo que nós conseguiremos é apenas um intervalo entre duas guerras. É por isso que nós vivemos altos e baixos. Vivemos crises,
né? Até que de repente nós conseguimos alcançar a paz. Mas agora eu estou bem, agora eu estou tranquilo. Aí você tem aquele momento de uma suposta paz, e você então começa a gozar de uma certa tranquilidade, mas de repente, quando você menos espera, vem uma nova avalanche de situações que roubam a sua paz interior. Então, é preciso que nós entendamos isso, que quando o Evangelho fala acerca dos bem-aventurados quanto a promover a paz, primeiramente aqueles que conseguem promover a paz em si mesmo. Somente depois é que nós poderemos, de fato, influenciar outros com uma paz verdadeira, duradoura, da qual nós participamos, a qual nós temos, e será essa paz interior que nós temos que certamente vai promover a paz ou conduzir outros que também provarão dessa mesma paz. Então, uma coisa é nós promovermos a paz interior no nosso coração. Outra coisa é nós então promovermos a paz exterior entre outras pessoas. Então vamos falar dessa paz interior, né? Vamos falar sobre que tipo de paz é essa, qual é a verdadeira paz que de fato é duradoura, que de fato é firme, que de fato é real. E então, fui pensando nisso, que eu construí um conceito de paz, pegando tudo o que possível que falasse sobre a paz, para construir um conceito do que seria de fato a paz. O que é a paz de fato e de verdade? E nós construímos o conceito de paz a partir de 3 premissas. E eu quero convidar os irmãos a pensarem comigo esse conceito, só para os irmãos poderem acompanhar o raciocínio, acompanhar o pensamento acerca da paz. E é pensando nisso, a partir dessas 3 premissas que conceituam ou constroem o conceito sobre paz, é que nós vamos então pensar acerca de como podemos nós então alcançar essa paz firme, essa paz duradoura, essa paz real e estabelecê-la dentro do nosso coração para que sejamos de fato bem-aventurados como aqueles que são os pacificadores, que serão chamados de filhos de Deus. E aí nós vamos agora ver, veja bem, paz é um estado de alma, de calma e tranquilidade em toda e qualquer circunstância. Esta é a primeira premissa. Só que talvez alguém olhe e fale, não, pastor, eu não posso ver essa paz simplesmente como um estado de alma. Como que é uma alma tranquila, uma alma calma, uma alma serena. Mas observe que nós falamos que nós vamos construir um conceito de paz em 3 premissas, ou a partir de 3 premissas. Ou seja, aqui é o começo do significado. Logo virá uma outra premissa e uma terceira, aí os irmãos terão uma compreensão clara da verdadeira paz que excede todo o entendimento. Então veja, é um estado de alma, de calma e tranquilidade, atenção, em toda e qualquer circunstância. Ou seja, essa paz da qual estamos falando e a qual a Bíblia diz, não é uma paz que se condiciona às circunstâncias exteriores. Eu me lembro que Jesus Cristo, antes da sua morte, ou momentos antes da sua morte, na véspera de sua morte, imagine que ele morreria, no dia seguinte ele seria preso, no dia seguinte ele seria crucificado, no dia seguinte ele seria humilhado, cuspido, insultado. Imagine só que Jesus tinha plena ciência e plena consciência que no dia seguinte ele seria crucificado. Você imagine só uma pessoa na fila da morte. Pense comigo. Uma pessoa que sabe, amanhã eu serei morto. Imagine o tipo de morte, serei crucificado. Jesus tinha toda a ideia do que de fato seria a sua morte. E neste momento, na véspera de sua morte, ele diz aos seus discípulos o seguinte: olha, não se turbe o vosso coração. Que paz é essa que Cristo tem no seu coração na véspera de sua morte? Como é que ele pode acalmar os seus discípulos? Como é que ele pode consolar os seus discípulos? Como é que ele pode encorajar os seus discípulos? Devemos nós nos perguntar que tipo de calma é essa? Que serenidade é essa? Que paz é essa que na véspera da morte ele diz para os outros: não se desesperem, não se entristeçam, não se turbe o vosso coração, creiam, creiam em mim. Se vocês creem em Deus, creiam também em mim. E mais na frente um pouquinho, ele diz: a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. A minha paz eu vos dou para que a minha alegria esteja em vós.
Então, eu fico imaginando que essa paz, ela não se condiciona a nenhuma circunstância exterior, a nenhuma perda exterior, a nada que de fato possa tentar roubar essa paz. É por isso que a nossa paz essa paz humana, meramente humana, ela é frágil, porque qualquer coisa pode furtar a nossa paz. Qualquer coisa pode tirar a sua estabilidade. Qualquer coisa nos leva ao desespero, porque a nossa paz, ela depende de circunstâncias. Se tudo está bem, se as panelas estão cheias, se a conta bancária está bem, se o carro não quebrou, se o marido não saiu de casa, se o filho... E aí nós então sofremos com uma falta de paz, com um conflito, desespero de alma, porque a paz humana, ela não é capaz, ela é totalmente circunstancial, ao passo que a paz de Cristo, e somente a paz de Cristo, é verdadeira paz. Quando então se constrói dentro da alma humana um estado de alma, de calma e de tranquilidade em toda e qualquer circunstância. Vamos lá? Aí vem uma correção. Não uma serenidade bucólica ou estática. Não tira não que eu vou explicar. Não uma serenidade bucólica ou estática. Por que bucólica? Bucólica diz respeito a quê mesmo? Não uma serenidade bucólica. Uma serenidade relacionada ao campo. Quando você fala assim, eu estou precisando de descansar. Eu estou muito angustiado, aí você vai para o campo, você vai para uma fazenda, você vai para uma chácara, aí você fica contemplando o verde, fala, ai, que paz maravilhosa. Aí você fica ali debaixo de uma árvore, dentro de um rio, assando uma carninha, que paz, sensacional. Quando você regressa para sua casa, as lutas começam tudo de novo. Aí você perde a paz, porque ali era uma serenidade bucólica, uma serenidade circunstancial do campo, que você contemplava, mas você não vai viver a vida toda ali dentro, e nem uma serenidade estática. A pessoa está desesperada, está com um problema, vai ao médico, aí o médico vai lá, dá um sossega-leão na veia dele, passa um remedinho, aí a pessoa fica calma, não fica serena? Pensa numa serenidade dopada. Essa é uma calma estática. Quem já ficou dopado aqui, alguma vez? Você não ficou calminho, não foi? Só que isso não é a paz. Isso é uma serenidade estática. Então a paz, que ela é duradoura, que é verdadeira, não é uma serenidade bucólica ou estática, mas dinâmica. Ela é viva. Ela está dentro de você, incondicionalmente. Por quê? Prossegue. Porque ela é fundada no lastro da certeza e da segurança. Quando você tem certeza, e quando você tem segurança de algumas coisas, e esse vai ser o ponto que nós vamos tratar, então você é uma pessoa serena, porque você consegue enxergar os fatos, enxergar a vida como de fato ela é. O que significa que toda essa guerra que há dentro de nós, essa busca, essa ansiedade, esse desespero, é porque nós não conseguimos ver os fatos como eles são, é porque nós estamos iludidos com algumas coisas que não têm nenhum valor eterno de fato. E aí vem a última premissa, que diz que a certeza e a segurança, elas brotam do conhecimento da verdade. Ou seja, vamos ler então agora de baixo para cima. Quando se conhece a verdade, aí eu quero lembrar os irmãos do texto de João capítulo 8, versículo 32, quando diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Libertar de quê? Libertar de qualquer coisa que procura nos oprimir, qualquer coisa que procure nos prender, nos libertar das ansiedades, dos medos, das angústias, nos libertar da depressão, nos libertar de toda acusação, do pecado, de modo que então, somente conhecendo a verdade é que nos trará segurança, que nos trará certeza. Ou seja, precisamos nós edificar a nossa vida nesse fundamento da verdade de Deus. Quando você conhece a verdade e você então conduz a sua vida pela verdade, não por aquilo que parece, mas por aquilo que de fato é, aí então você terá uma serenidade real, uma paz sólida em toda e qualquer circunstância. De maneira que o pacificador, portanto, é aquele que
conseguiu estabelecer essa paz verdadeira dentro do seu coração, porque ele compreendeu verdades. E aqui está o ponto. Ele compreendeu verdades que o libertaram de todo engano, de toda ilusão que há neste mundo caído. Você exatamente tem os seus olhos abertos para enxergar algumas coisas. E então, essa paz se adquire numa relação entre você e Deus, entre você e os homens, e entre você e as coisas deste mundo. Esses 3 pontos eu gostaria de tratar com os irmãos essa manhã. Somente quando nós alcançarmos a paz entre nós e Deus, entre nós e os homens, entre nós e as coisas, é que seremos de fato um verdadeiro pacificador. Abra sua Bíblia em Romanos. Como é que o homem pode encontrar a paz com Deus? Quando é que o homem poderá descansar? Quando é que o homem poderá sentir uma completa serenidade quando se refere a Deus? Pensem comigo por um momento, queridos, que Deus criou o homem bom. Deus criou o homem perfeito. Quero que os irmãos acompanhem comigo esse pensamento, por favor. Que ninguém se perca, que ninguém deixe a sua mente devagar. Fique aqui comigo, em nome de Jesus. Pense comigo. Deus criou o homem em perfeito estado, colocou-o no Éden, no jardim, e a própria descrição, como o Pentateuco, né? Como a verdade rudimentar nos apresenta ali em Gênesis, aquele jardim quer dizer prazer, satisfação. Então, quando você lê Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, qual é a impressão que você tem? Um homem que tem paz ou não? Porque logo o jardim do Éden, com todas as frutas e as flores e aquela beleza, e Deus então toda tarde vinha e conversava com o homem, e ali havia a mulher, havia o homem, havia os animais. Pensa numa coisa muito saudável, muito perfeita. Entretanto, diz a Escritura que o pecado, ao entrar no mundo, trouxe consigo a morte. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E em Romanos capítulo 1, versículo 17 ou 18, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Desde que o homem caiu e de que o homem foi expulso do Éden, que o homem tem um problema com Deus. Um problema de consciência. Um problema com respeito ao pecado. Um problema de acusação. O homem vive procurando agradar a Deus e o homem não consegue agradar a Deus. Porque por mais que o homem faça alguma coisa para Deus, por mais que o homem se dedique a Deus, ele sempre vai se deparar com uma fraqueza, vai se deparar com um pecado, vai se deparar com uma inclinação, vai se deparar com uma circunstância que o revela aquilo que verdadeiramente ele é. O homem é caído, o homem é pecador. De maneira que os homens têm procurado encontrar essa paz com Deus. Não é sem razão que o termo religião significa religar, ou levar o homem de volta a Deus. Então as religiões têm esse intento de levar o homem, de reconciliar o homem com Deus. E o homem, então, nessa luta, e eu posso falar dentro de uma pequena experiência minha, porque eu nasci no Evangelho, cresci no Evangelho, e a maior parte da minha vida foi tentando resolver um problema de consciência. Imagine que Agostinho, né, chamado Santo Agostinho, ele era um homem extremamente profano na sua juventude. Um homem extremamente perverso na sua juventude, que tinha profundas inclinações sensuais ou sexuais que sejam. Um homem impuro. E como um católico que ele era, sua mãe era católica, ele sabia que ele tinha que se libertar e que se livrar de todos aqueles pecados. Há até um livro, inclusive, escrito por ele, chamado Confissões. Um excelente livro. E nesse livro ele vai declarando como que ele buscava, então, essa libertação. Ele buscava essa reconciliação, para que ele tivesse uma consciência tranquila diante de Deus. E tudo o que ele fazia, e quanto mais ele fazia, mais ele tinha problemas de consciência. Isso porque na sua juventude ele não podia, então, compreender a verdade acerca da paz com Deus, que só é possível por meio de um único caminho. Talvez essa manhã você
esteja considerando a sua própria experiência. Quantas vezes você não caiu? Quantas vezes você não errou? Talvez ninguém saiba dos seus erros. Talvez ninguém saiba dos seus pecados. Porque a maioria dos nossos pecados, ou pelo menos os mais graves, eles são ocultos. Aqueles pecados mais domésticos, né, como o pastor José fala, aqueles que nós domesticamos, eles são mais vistos pelas pessoas, nós não escondemos muito. Agora, há pecados que eles não podem ser trazidos à tona. Porque imagine só, o que falarão de você se descobrirem aquilo? O que vão pensar de você? Você vai jogar por terra toda a sua reputação que você tem construído. Entretanto, a despeito de os homens não saberem, às vezes você fica sofrendo com esse problema de consciência em relação ao pecado. Quantas vezes na minha vida, na minha experiência, eu prometi a Jesus Cristo, nunca mais eu vou cometer esse pecado. No outro dia estava lá fazendo o mesmo pecado. E aí pedia perdão de novo, sabia que Jesus Cristo me perdoava, só que logo eu perdia outra vez a paz. Ia perdendo a paz na medida em que eu tropeçava. O homem tropeça, ele perde a paz. Aí ele se arrepende, aí volta a paz. Daqui a pouco ele tropeça de novo, ele perde novamente a paz. E esse perder e ganhar a paz é a grande prova que essa paz que você eventualmente sentiu não é paz, porque a paz verdadeira é duradoura. E é duradoura e é eterna porque ela se fundamenta no lastro da verdade. Ou seja, ou você conhece a verdade em relação à justificação, em relação à redenção, ou então você estará fadado a viver conflitos interiores em relação a Deus, sem nunca poder resolvê-los. E aqui em Romanos capítulo 5, interessante que no capítulo 4, ou no capítulo 3, né, o apóstolo Paulo fala sobre a redenção, nos mostrando como que Jesus Cristo, leia comigo Romanos capítulo 3, rapidamente, somente construir o contexto, o percurso que até chegarmos no capítulo 5. Capítulo 3 de Romanos, versículo 21, diz assim, 21 em diante, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Repita comigo assim, mas agora. Olha o tempo que nós vivemos, irmãos. Agora quer dizer esse tempo no qual estamos. Porque no tempo de Moisés, ou no tempo da lei, não era esse momento agora. Esse mais agora quer dizer, agora que Cristo veio e estabeleceu uma nova dispensação, que é a dispensação da graça, da misericórdia, da bondade, em que a lei é totalmente tirada de contexto. Mas agora, vírgula, diga assim, sem lei. Diga, sem lei. Isso não te traz um alívio, não, irmãos? Não te traz um alívio? Sem lei. Não existe lei hoje de morte, de acusação contra a sua vida, porque Jesus retirou a lei de contexto. Diz a palavra de Deus, agora, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, a justiça de Deus se manifestou sem lei. Ou seja, a justiça de Deus, a justiça que Deus exige de cada um de nós, ela não passa pelo cumprimento de nenhum mandamento, de nenhuma ordem, por mais santa, por mais reta, por mais justa, por mais bonita que ela seja. Todo homem precisa de quê? De justiça diante de Deus. O nosso problema em relação a Deus não é falta de justiça? Ou não é? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem ele quer ser justo, por isso que ele procura fazer as coisas tudo corretamente. E é por isso que esses que vivem na base da lei, eles vivem sob acusação constantemente, exceto se a sua consciência já estiver cauterizada. Aí ele se torna um grande fariseu. Mas se ele tiver consciência sensível e andar no caminho da lei, ele vai viver eternamente acusado, não terá paz. Entretanto, o texto diz que agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus não tem relação com a lei. Esta é uma verdade do Evangelho. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Quantos aqui creem em Jesus Cristo? Essa justiça de Deus, ela é dada pela fé a todos. Não é somente ao judeu. Não é somente a todo aquele que crer.
Versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Diga assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça. Sabe o que significa ser justificado? Esse é um termo que o apóstolo Paulo usa, retirado do direito romano, muito bem conhecido pelo apóstolo. Que o apóstolo era natural, né? Ele era romano, conhecia muito bem. É uma palavra que significa, ou que é usada quando o juiz, ao julgar alguém, o declara justo, ou o declara inocente. Porque a pessoa, quando é julgada, não é porque ela está sob acusação de algo, não é? Alguém a acusou de algo, então ela é levada para ser julgada. O juiz, então, depois de analisar aquela pessoa, então ele decreta se a pessoa é culpada ou se a pessoa é inocente. Então a palavra que o apóstolo vai usar aqui no grego para justificado significa exatamente esse momento de julgamento em que o juiz declara o réu inocente. Você é inocente, você não tem culpa, né? Você está totalmente livre. E o texto diz então que nós somos declarados inocentes, que nós somos declarados justos gratuitamente por meio da sua graça. Esta é uma verdade do Evangelho. Eu sei que alguns não concordam, mas não precisa concordar. A verdade do Evangelho não depende de você concordar. Porque Deus já declarou, Deus já estabeleceu. Todo aquele que crer em Cristo Jesus é declarado, em razão do sacrifício de Cristo, justo. É declarado inocente, sem culpa. E é por esse motivo que no capítulo 5, onde eu queria chegar com os irmãos, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, ele quer dizer, uma vez que nós estamos justificados pela fé, uma vez que Deus já te declarou justo, qual é o resultado disso? Qual que é o resultado disso? Temos paz com Deus, mediante ou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. De maneira que, para se ter paz com Deus, você precisa não somente compreender essa verdade, conhecer essa verdade, mas você tem que estar firme nesta verdade. Qual a verdade? De que pelo sacrifício de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Deus já me declarou inocente. Deus já me declarou justo. Deus já me declarou livre. Deus já me declarou salvo. De maneira que a paz com Deus independe ou não depende de nenhuma circunstância, absolutamente. Pastor, mas nem quando você tropeça, nem quando você erra, nem quando se erra. Porque eu não sou considerado justo pelas coisas boas que eu faço. E por isso não posso ser considerado injusto pelas coisas erradas que eu faço. A base, o fundamento sólido, né, que me torna justo não são as minhas obras, mas é a obra de redenção de Cristo Jesus. Como está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, quando diz: Cristo morreu uma vez por todas, o justo pelo injusto. Então quem é o justo? É Ele, Cristo. E quem são os injustos? Nós. Então no momento que o justo morreu pelo injusto, então nós agora recebemos a imputação da sua justiça em nós, porque isso nos foi dado gratuitamente. O Senhor não te cobrou nada por isso. Ele não te exige nada por isso. Infelizmente a gente vive num tempo em que, embora o cristianismo de alguma maneira pregue a graça de Deus, só que a graça de Deus pregada pelo cristianismo não é graça verdadeira.
Eu costumo dizer que é uma graça paraplégica, tetraplégica. É uma graça que não se sustenta por si só, porque eles dizem que Jesus morreu por nós gratuitamente, que Ele nos ama, e vinde como estais, e Ele nos deu a vida eterna, e é pela sua misericórdia, é pela sua bondade, que nós somos salvos, é pela graça. Só que quando você erra, eles expulsam você. Quando você erra, eles te acusam. Quando você erra, eles te colocam no banco. Quando você erra, você não pode tomar ceia. Até me parece que o pão e o vinho que se parte no cristianismo é somente para aqueles que não erram. E o pior, me parece que aquilo que se manifesta na ceia do Senhor é exatamente uma miniatura, uma exposição simbólica ou alegórica do sacrifício de Cristo. E qual é a razão do sacrifício de Cristo se eu não tenho pecado? Se eu sou bom? Se eu sou santo? Se eu não erro? O sacrifício de Cristo só tem algum sentido se eu me reconhecer como pecador. Não que nós devamos pecar para que o sacrifício de Cristo fique mais em evidência, não. Mas é que todos nós erramos muito, nós erramos constantemente. Uns erram numa área, outros noutra área, mas nós estamos constantemente carentes, dessa graça. Não que ela seja dada por medida, mas somos carentes de permanecer nessa graça de Deus, que é essa verdade, é esse fato da redenção. Então o homem, ele encontra paz com Deus quando ele compreende então essa verdade. Ou melhor, quando ele recebe o sacrifício de Cristo, quando ele crê em Cristo, ele agora tem essa paz. Só que essa paz, ela eventualmente pode ser perdida quando não se tem a compreensão acerca da verdade sobre a redenção de Cristo, que nos dá gratuitamente a justificação. Então, o verdadeiro pacificador, ele primeiramente se pacifica a si mesmo no seu coração em relação a Deus. Não é alguém que fica desesperado ou acusado. Olha para os irmãos verem aqui em Romanos, no capítulo 8, rapidamente, alguns versículos que dizem aqui, capítulo 8, versículo 37, 38 e 39, que diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. Porque eu estou bem certo. Bastaria ele dizer, porque eu estou certo. Eu estou certo. Mas não, ele não está certo, ele está bem certo. Aqui é o coração de alguém que compreendeu a verdade acerca da justificação. Porque se ele não tivesse compreendido, como ele poderia dizer, porque eu estou bem certo de que nem a morte... Eu pergunto, a morte, irmãos, é coisa muito grande? Sim ou não? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa pessoa aqui está totalmente em paz com Deus. Ele está totalmente em paz com Deus, porque ele tem uma clareza, ele tem uma certeza, ele tem uma convicção. Essa paz no seu coração se firma no lastro da verdade. Eu estou plenamente certo. Aí eu quero perguntar para vocês: você está plenamente certo? Quem aqui está certo? Quem tem certeza disso? Mas você erra, não erra? Mas nem o erro é capaz de desestabilizar essa paz verdadeira de Deus no nosso coração. É por isso que nós não desanimamos, nós continuamos. Vocês imaginem se nós fôssemos ter que continuar baseado numa motivação pelo que nós fazemos de acertos. Nós já teríamos parado há muito tempo. Teríamos desistido há muito tempo. Tem muita gente que desiste, fala, eu não dou conta. Ora, mas você não tem que dar conta de nada, você tem que apenas descansar. Na verdade, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, pastor, mas nem os anjos. Pode ter 2 asas, 4 asas, 6 asas, com o olho por dentro, por fora. Nem os anjos, pastor, mas os principados, porque é principado, nem os principados. Nem os principados.
nem as potestades, nem as coisas desta vida, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem profundidade, nem largura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode. Nada pode. Essa é uma paz excelente. Olha o que ele diz no versículo 31 do capítulo 8. Que diremos, pois, à vista destas coisas? O que nós vamos dizer? Olha só o pensamento, olha só o entendimento deste que compreendeu plenamente a justificação. Alguém que compreendeu a obra de Cristo na cruz do Calvário a seu favor. Essa pessoa tem tamanha paz, por quê? Porque ele conhece a verdade. Ele diz assim, olha, se Deus é por nós, imagine só, quem será contra nós? Sabe o que ele quer dizer com isso? Porque logo alguém vai te acusar de alguma coisa. Logo alguém vai te acusar. Uns acusam olhando, não dizem nada, ficam só te olhando. Aquele sorrisinho assim meio, sabe? Eu te conheço, eu sei que você é. Isso geralmente acontece com marido e mulher, né? A mulher olha para o marido e fala assim, eu te conheço. Pode ser que ninguém saiba. Eu sei, eu sei. Outros te acusarão com palavras. Outras te trarão à lembrança algumas coisas que você fez no passado remoto, no passado mais próximo. O diabo te acusará. O mundo te acusará. A religião te acusará. Talvez sua própria consciência te acuse. Mas você tem que declarar dizendo, ora, se Deus, que é Deus, e se é o único que de fato pode me acusar, porque Ele é Deus. Se Deus é por mim, se Ele está a meu favor, se Ele está do meu lado, se Ele disse que eu sou justo, que eu sou inocente, porque creio no sacrifício do seu Filho, então se Deus é por nós, eu pergunto, quem será contra nós? Pode vir quem quiser, que venha o capeta, o diabo, Satanás, o bicho ruim. Pode vir os demônios, que se levantam os homens. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele vai fundamentar dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se o pai entregou o filho para ser crucificado, o maior bem é o filho. Se ele deu o seu filho por nós, ele porventura nos negará as outras coisas infinitamente menor? Aí vem a outra pergunta no 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E eu quero dizer para os irmãos que eu sou um eleito de Deus, viu, irmãos? E aí eu quero desafiar a vocês todos aqui. Quem me acusará de quê? Hã? Que se levante aí o primeiro acusador, vai lá. Tem gente doida para levantar. Como o diabo é terrível, né? Doido para falar, eu sei, pastor, eu sei da sua vida, mas está aqui a palavra de Deus, a minha segurança, a minha paz e a paz de todos nós deve se fundamentar aqui, ó. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Foi Deus quem me justificou. Não foi o presidente da República, não foi o Barack Obama, não foi o juiz da quarta comarca, nada disso. Foi Deus. Ele disse para o universo, o meu eleito, o meu escolhido é inocente, porque a ele ou nele foi imputada a justiça do próprio Jesus, do próprio Filho. O 34 diz, quem os condenará? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Jesus já morreu por mim, quem pode me condenar? Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É o conhecimento desta verdade suprema que nos faz ter paz com Deus. Ser um pacificador é começar por este ponto. Porque se você não encontrou ainda paz com Deus, como é que você pode pacificar o quê? Como é que você pode promover a paz se você não tem paz?
Como é que você pode levar a paz se você não tem paz? Consigo mesmo, com Deus, se você ainda não resolveu os problemas, as guerras no seu coração. Então que vocês e eu e todos nós, a partir de hoje, possamos estar muito claros, você possa ter paz com Deus verdadeiramente. Quando vier a acusação, quando vier qualquer circunstância que procure roubar a sua paz, você declare dizendo: eu sou justificado mediante a fé, e por isso eu tenho paz com Deus, eu descanso nisso, eu descanso nessa verdade. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas nós também precisamos ter paz com os homens. E a questão da paz com os homens é um grande problema, porque nossos conflitos são os outros. Embora sejamos nós mesmos os problemas, o problema, né? Entretanto, os irmãos percebem que nós vivemos lutando uns com os outros constantemente. Vivemos nos mordendo uns aos outros constantemente. Eu quero ler 2 textos com os irmãos. O primeiro está aqui em Tiago, abra sua Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 1, Tiago diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Quero que os irmãos observem esse texto. De onde procedem as guerras e os conflitos e as contendas que há entre vós? Eu quero perguntar para os irmãos: nós temos muitas guerras. Você tem muitas guerras? Tem? Com pessoas. A pessoa que quer te derrubar no seu trabalho. A pessoa no seu trabalho que levanta falso contra você, que fala mal de você, está doido para tomar o teu lugar. Às vezes nós sofremos guerras dentro de casa, dentro do próprio lar. Guerra com o esposo, guerra com a esposa, guerra com os filhos, guerra com a sogra, guerra com o vizinho, guerra no trânsito. Nós estamos rodeados de guerra. Onde nós vamos tem guerra, tem conflito, que rouba a nossa paz. E Tiago diz: de onde procedem as guerras que há entre vós? De onde procedem as contendas? Ouve isso, queridos, porque aqui é uma revelação. Ele vai dar a saída, ó. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, as guerras que há entre nós não estão fora de nós, elas estão dentro de nós. A guerra não é algo exterior. Tem gente que fala assim: não, eu vou me mudar de cidade. Mas a guerra vai junto com você. Você poderá ir para a França, para a Áustria, Estados Unidos, você pode ir para a China, para o Japão. Eu vou para o outro lado do mundo, do planeta, do globo. O conflito estará dentro de você. Porque faz parte de uma natureza pecaminosa, que se não for tratada, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Eu quero usar esse texto daqui a pouquinho, um pouquinho mais à frente, mas eu quero trazer também aqui em Efésios, no capítulo 3, versículo 14 e 15, talvez aí um horizonte, para que você comece a pensar isso. Talvez haja uma saída para nós. Capítulo 3 de Efésios, versículo 14 e 15, diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Já parou para meditar sobre essa porção da palavra? Ele diz: coloco-me de joelho diante do Pai. Ele não poderia dizer: coloco-me de joelho diante de Deus? Poderia ou não poderia? Sim ou não? Ele poderia colocar: coloco-me de joelho diante do Eterno, diante do Criador, diante do Altíssimo, diante do Deus da glória. Ele não poderia colocar qualquer um desses nomes aqui em relação a Deus? Mas por que ele disse: coloco-me de joelho diante do Pai? Porque a ideia que nós temos aqui
é que quando nós oramos, nós não estamos diante do Pai, estamos diante do Eterno, do Poderoso, porque o termo Pai dá uma ideia de muita intimidade, enquanto que a oração e colocar-se de joelho me parece uma ideia de muita reverência, não é isso? A ideia de pai é a ideia de colo, a ideia de brincadeira, de abraço, de beijo. Ao passo que se colocasse, coloco-me de joelho diante do Eterno, isso impõe uma seriedade, não é? Isso impõe uma solenidade, um respeito. Mas ele diz, não, eu coloco-me de joelho diante do Pai. A palavra grega aqui, né? Pater, que é aquele que gera. Aí ele diz, de quem toma o nome, toda família, tanto no céu como sobre a terra. Ou seja, ele diz acerca do Pai, para se referir também aos homens sobre a terra, dizendo que Deus, enquanto Pai, Ele é o Pai de todos os homens. Então é preciso que nós comecemos a desenvolver uma relação com Deus enquanto o Pai Celestial. Porque se você começar a ter essa ideia, essa concepção de que nós somos todos filhos do Pai Celestial, e Deus então é o nosso Pai, quando você então descer para as regiões aqui da terra, e você olhar verticalmente ou horizontalmente para as pessoas, vocês então poderão vê-los, nós poderemos ver uns aos outros como irmãos. Somente aqueles que veem a Deus como Pai, pode ver o outro como irmão. E se você começar a contemplar o outro como irmão, e entender que todos nós fomos criados por Deus, e todos nós pertencemos a Deus, então nós podemos começar a mudar os nossos relacionamentos de uns para com os outros. E aí nós vamos poder considerar melhor o sentimento que nós nutrimos pelo outro. Vamos começar a pensar um pouco antes de desprezar o irmão, antes de perseguir o irmão, antes de ignorar o irmão, antes de você deixar o seu irmão sofrer sem auxílio. E aí nós começamos então a resolver o problema do nosso coração em relação aos outros. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o apóstolo diz, segui a paz com todos. É difícil isso, não é? Seguir a paz com todos e a santificação. Diga para o seu irmão, seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Pastor, mas é possível ter paz com todos? É possível ter paz com todos? Hã? É possível ter paz com todos? Sim, é possível. A paz que diz aqui não é entre duas pessoas, mas que você, no seu coração, tenha paz com todos. De modo que você tem na sua consciência a plena tranquilidade de que se porventura a pessoa não tem paz contigo, não é por falta sua, é pela carne da outra. Até porque o apóstolo Paulo também diz em Romanos que nós devemos ter paz uns com os outros, se for possível, na medida do possível, naquilo que depender de nós. Tenha paz com os outros, naquilo que depender de você. Ou seja, que você possa resolver os problemas no seu coração. Se você tiver de pedir perdão, peça perdão. Se você tiver de perdoar, perdoe. Se você tiver, você faça. Mas talvez o outro não receba isso de bom grado. Talvez o outro ele diga, não, eu te conheço, isso é falsidade. Você está com esse jeitinho assim pedindo perdão, você pode dar outro golpe. Não tem isso? Mas no seu coração, você faz a sua parte. Você faz o seu papel. Nós não podemos nutrir uns para com os outros esse sentimento de inimizade, esse sentimento de mágoa, esse ressentimento. Nós precisamos tratar isso e Deus já nos deu essa graça, porque Ele nos deu as primícias do Espírito Santo. Você deve recorrer ao Espírito Santo, até porque isso será uma decisão que você tomará. Talvez uma decisão que vai te custar muito caro. Porque o Evangelho nos diz isso, que se o teu olho direito te faz pecar, arranca. Ou seja, toma uma decisão contra você mesmo. Amados, quantas e quantas vezes nós não teremos que tomar decisões na nossa vida, e isso às vezes nos causará muito pesar, muita dor,
porque você terá que abrir mão de si mesmo. Como diz o texto, se você for levar ao altar a tua oferta e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá no altar a tua oferta, a oferta do animalzinho de sacrifício e o altar do holocausto. Você foi ali em busca de um perdão, você foi ali para receber de Deus o perdão, e querendo você o perdão, se lembra que talvez você não perdoou o seu irmão, ou que ele não tenha te perdoado, então você vai primeiro se reconciliar com o teu irmão, enquanto estás com ele a caminho. Já imaginou? Sei lá, irmã Vilma, vem cá, irmã Vilma. O que foi? Eu quero te pedir perdão por aquilo, tratar, resolver. Se tiver que você retribuir, ou que você, não é retribuir a palavra, se tiver que restituir, restitua. Mas trata. Vai ter com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, porque pode ser que amanhã ele morra, ou você também venha morrer. E aí você não terá meios de resolver esse problema que está aí hoje no seu coração. Porque se isso acontecer, se você ou ele sair do caminho antes de resolver esse problema, naquele grande dia, o seu irmão te entregará ao juiz, que te entregará ao oficial de justiça, e você então terá que resolver isso, mais cedo ou mais tarde. Lembrando que a paz com Deus, que excede todo entendimento, proveniente do sacrifício de Cristo, da justificação, é uma paz que se refere à obra de Cristo eternamente a nosso favor. E isso não pode nos tornar indolentes, achando, não, eu posso ter mágoa no meu coração contra meu irmão, e ter paz, porque o sacrifício de Cristo é. Lembre-se que o sacrifício de Cristo e a justificação de Cristo te garante eternamente a vida eterna. Mas lembre-se que administrativamente no reino de Deus, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e temporalmente, dispensacionalmente, nós seremos tratados por aquilo que nós resistimos tratar. E é preciso então que nós resolvamos esses problemas com os outros, para que você tenha paz com as pessoas. Então alguém que não tem paz consigo e com os outros, não tem essa paz social, essa paz dos relacionamentos, como é que ele pode promover a paz para outros? Eu já vi muita gente tentando reconciliar um casal, só que ele próprio está brigado com a mulher em casa. Aí ele quer reconciliar o casal, mas não é capaz de se auto-reconciliar com a sua mulher. Reconciliando casais ou pessoas ou jovens, só que ele é brigado com a sogra, é brigado com o patrão, é brigado com fulano, com beltrano, inimizade, não perdoa, não abre mão. Essa resistência do coração é porque não consegue ver que nós temos a Deus como Pai. Todos são filhos do Pai, nesse sentido da criação, e portanto todos são nossos irmãos. Ver o outro como irmão seria uma boa saída. Agora, voltando aqui para o texto de Tiago, eu quero entrar num terceiro ponto, que é paz em relação às coisas. E eu sei que essas três bases, essas três plataformas que estamos trabalhando, paz com Deus, paz social com as pessoas, com os outros e paz com as coisas, todas são importantes. Se você alcançar esses três níveis de paz, você será um pacificador. Agora, esse último aqui é um problema maior um pouco que eu vejo, talvez um tanto mais complicado, não sei também. Se bem que cada pessoa tem tem diferença, né? De visão, de compreensão. Mas aqui o Tiago diz assim, olha, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Que guerra será essa a que ele se refere? Que contenda será essa a que ele se refere? Será que Tiago que está falando das inimizades, dos problemas de relacionamentos? Ele continua dizendo, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Aí ele começa a explicar no versículo 2, olha, cobiçais e nada tendes. Sabe esse desespero de alma de possuir as coisas? Os irmãos percebem que nós vivemos num tempo, num século, que nós trabalhamos muito.
Sim ou não? Tem até um ditado, uma expressão do vulgo, que costuma dizer, não, se o dia tivesse 25 horas, ainda seria pequeno. Ainda seria curto. Porque é tanta coisa nós temos que fazer. Temos que trabalhar em 2 empregos, não é? Temos que fazer hora extra. Nós temos que fazer um bico por fora para complementar a renda. Isso porque nós não vivemos, nós não temos necessidades reais. Como assim não temos necessidades reais? É porque nós criamos as nossas necessidades. Nós inventamos necessidade. Por exemplo, se você se perguntar, será que há 50 anos nós tínhamos necessidade de um celular? E hoje? Hoje nós temos necessidade. Hoje quem não tem celular, ele não se comunica. Não se comunica. Porque você tem que se comunicar e tem que ser rápido. Né? Você tem que mandar o zap, ele tem que chegar e a pessoa tem que responder. Rápido. Não é assim, Vinícius? É ou não é? Estou falando para vocês, ué. Então, hoje se tornou uma necessidade. Antigamente as crianças saíam e voltavam, estava tudo certo. Hoje em dia, o pai, chega lá, você manda uma mensagem para me avisar que chegou. Ou seja, os homens vão criando as coisas e as coisas vão se tornando necessidades. Então, com isso, o mundo, o cosmo, é uma indústria, é uma fábrica de necessidades. E o pior, e aí nós vamos sentindo obrigados a ter que acompanhar o ritmo do cosmo. E nessa necessidade de acompanhar o ritmo do cosmo, nós vamos perdendo famílias, vamos perdendo valores, vamos perdendo a saúde, vamos perdendo tudo. Pais que não veem seus filhos, porque está correndo. A vida é uma luta, a vida é como uma guerra, para você conquistar, para você alcançar, para você realizar. É preciso viver num mundo de muita depressão. A pessoa está depressiva, está de cama, não consegue se levantar mais. Por quê? Porque está frustrada com alguma coisa que não foi possível realizar. Fala, Jesus. Ele está falando agora, nessa direção aqui, ó. Está falando aqui, ó. Aí a pessoa está doente, aí vai para o médico, aí passa um remedinho, aí vai de novo, aí vai para o psicólogo, para o psiquiatra. Tarja preta, dopado. Aí ao invés de ser uma pessoa feliz, porque tem saúde, porque tem o pão de cada dia, porque tem o esposo, tem a esposa, tem o filho, tem um carro. É um Fiat, mas é um carro. Tem um carro. E pode sair, pode brincar, pode dançar, pode se divertir, mas não, tem tudo e está triste, tem tudo e está morto. Por quê? Porque existe uma frustração de algo. A pessoa não sabe nem que algo que é esse. Por quê? Porque se deixou se envolver com a guerra que o cosmo impõe a todos os homens, chamando isso de felicidade. Olha o texto. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. E eu pensando essa mensagem essa semana, aí eu me lembrei de um texto do Machado de Assis, em que ele descreve essa guerra, descreve essa luta da humanidade. Ele faz isso no livro Memórias Póstumas, no capítulo 7, chamado O Delírio. Como o capítulo é muito grande, eu trouxe apenas um pedacinho para que os irmãos escutem como que o Machado descreve essa luta dos homens. Vê se você concorda daí. Se você sentir interesse, leia depois todo o restante que está no capítulo 7 do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Brás Cubas estava no seu leito, assim começa o capítulo, e ele estava morrendo. E diz que toda pessoa, quando vai morrer ou está perto da morte, tem lá os seus delírios. De repente, ele começou a delirar. Logo, um gatinho que estava do lado da sua cama se transformou num grande hipopótamo. Isso era no seu delírio. Esqueça o delírio, mas imagine que agora ele montou nas costas do hipopótamo e o hipopótamo começou a caminhar. E foi caminhando, e diz ele que o hipopótamo estava caminhando para a origem dos séculos.
Até que chegando ele num lugar, ele passou tantos lugares, não dá mais para assim, onde nós estamos? O hipopótamo respondeu, nós já passamos do Éden. Ou seja, voltando na história, já passaram para lá de Gênesis capítulo 1. Ou seja, vai voltando no tempo, até que ele chegou no lugar em que não se via nada, porque tudo era muito branco, 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 não tinha nada. Quando ele viu a imagem de uma grande mulher enorme, que o pegou pelos cabelos, suspendeu, e falou assim, agora você vai ver a luta dos homens, ao longo de todos os séculos. Aí ele narra esse pedacinho dizendo assim, ó, isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha, inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei durante um tempo largo ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, ou melhor, imagina tu, irmão, irmã, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles. Ou seja, ele ficou numa condição em que ele podia ver todos os séculos e todos os homens e todas as nações e todos os povos. Ele podia contemplar numa posição privilegiada essa luta. Aí ele diz, imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha, assim, uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação e nem a ciência. Porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto o que eu ali podia ver era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la, seria preciso fixar o relâmpago. Os séculos desfilavam num turbilhão, e não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim. 2 pontos. Flagelos e delícias. Desde essa coisa que se chama glória, até essa outra que se chama miséria. E via o amor multiplicando a miséria. E via a miséria agravando a debilidade. Aí vinham a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. Quem está entendendo alguma coisa aqui, pessoal? Eu vou ler o finalzinho porque é demais, viu, irmãos? Que texto bíblico maravilhoso. Isso aqui está escrito em Eclesiastes. Leia o livro de Eclesiastes, todo o livro, depois volte a ler o delírio, leia Eclesiastes, que você vai perceber que aqui é uma maneira diferente de falar o que está dito em Eclesiastes. O homem sendo sacudido, chacoalhado por essas coisas, as coisas nos possuindo e nos usando. Como diz, aí vinha a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba. A inveja baba? A inveja baba? Como é que a inveja fica olhando para as coisas dos outros? Ó? E a baba descendo, que babão. A inveja baba, pastor Giovanni. Não sabias tu? Fique sabendo que a inveja baba. Viu? Olha para o seu irmão e fala assim, seu babão. Aí vinha a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena, não importa se você está no campo ou se está no escritório, a enxada e a pena úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, e todos agitavam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. Eram as formas várias de um mal. Eram as formas várias de um mal que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento e passeava eternamente as suas vestes de arlequim em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia a indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos,
um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente. O homem cansado, buscando, tentando alcançar, tentando segurar essas coisas todas, ou ela fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar. Ela para e o homem pega e segura nela, fala, peguei. Alguma vez você já pensou nisso? Consegui. Quando você diz, peguei, consegui, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e então ela ria como um escárnio, e sumia-se como uma ilusão. Quando você pensa, conquistei 300 mil no banco, é bom ou ruim? 7, 8 apartamentos em Brasília, Águas Claras, Asa Norte, Asa Sul, bom ou ruim? A aposentadoria, 2 aposentadorias gordas, 2. Uma não, 2. Uma de 12, a outra de 9 e pouco, somando tudo dá uma... Novos 60 anos de idade, alemão, alto, tranquilo, tranquilo. Conquistei, quando isso, consegui. Aí morre. Ele não. Todos nós. A gente coloca um exemplo assim bem forte, mas só que uns alcançam muito, só que outros alcançam pouquinho, mas é o pouquinho que ele quer alcançar e segura. E sofre por causa do pouquinho. Sofre por causa de um carro que não pagou ainda. Vai lá, parcela em 60 pagamentos. Não pagou, mas está sofrendo ainda. Valorizar meu suor, trabalho. Esse menino entra aqui comendo pipoca dentro do carro. Perde a paz porque caiu pipoca dentro do carro. Ou porque o menino foi lá com um prego na porta, arranhou. Menino não tem juízo. E o pai fala, menino, eu podia cortar sua mão. Não poderia cortar a mão desse moleque? Ou não? Mas por quê? Porque tem um risco na porta de um carro que será objeto de luta e disputa e inimizades e contenda e quem sabe até morte pelos herdeiros. No futuro, os herdeiros vão brigar por aquilo que você pensou que havia alcançado. Quando você pensou que alcançou, chegará nu no Hades, totalmente despido de qualquer coisa, somente a sua alma. Cristiano Araújo, 29 anos de idade, homem bonito, malhado, forte, rico, poderoso, cantor, multidões, fama, sucesso, tudo! Tudo. Família, namorada novinha, coisa mais linda. 2 filhos, dinheiro para dar e vender, viajar, fazer o que quiser no mundo. Qualquer coisa. Bom ou ruim? Bom demais. Aí, comprou um carro novo, porque pode. Hein? Iceberg em todo lugar. Balão. Se bater, eu vou ficar aqui no fofinho, ó. Né? No fofinho, entendeu? Estou te falando. Não acredita? Hein? Aí, um amigo falou, não, rapaz, carro bonito, seu carro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 4 rodas de presente. Olha. Porque essas rodas não estão boas. Eu vou te dar 4 rodas. Ele comprou 4 rodas. Tira as originais, coloca as rodas que o companheiro deu. Porque a gente costuma dar, geralmente, as coisas para quem não precisa. Porque quem precisa, a gente xinga e chuta. A gente xinga e chuta. Ou não é verdade? Lembra quando o Tiririca ganhou a eleição? Sem entrar nos méritos. Aí foi aquela confusão, todo mundo falando, ele não pode assumir porque é analfabeto. Analfabeto. Esqueceram que o Lula bem era, né? Mas tudo bem. Continuando. Aí vai daqui, vai dali. Aí, onde ele chegava, estava todo mundo esperando para... E ele foi ficando acuado, porque a pessoa é humilhada, né? Analfabeto, não pode. Pode qualquer coisa, pode roubar, pode... né? Mas não pode ser analfabeto. É lógico, eu também não sou muito favorável a isso, mas
A ideia não é de ser ou não ser. Não se discute se vai colocar uma lei que vai exigir alguma graduação de quem. Não, a questão é porque é um palhaço. Ah, um palhaço. E aí, querendo ou não, lá no fundo, o ser humano é ser humano. Ele vai se sentindo, poxa, por que todo mundo, até a Dilma ganha e assume. Olha, eu sou palhaço. Não, o palhaço não pode. Palhaço é palhaço. Aí eu me lembro que ele entrou para uma sala de imprensa onde ele ia dar uma entrevista. Aí ele escreveu um cartaz e foi entrando assim com esse cartaz. E ele foi muito feliz naquele cartaz, naquilo que ele escreveu no cartaz. Ele dizia assim, olha, cachorro sente frio, sente medo e sente fome. Vocês lembram disso? Não lembram? Eu já contei isso aqui já outra vez. Cão sente frio, sente medo e sente fome. Ele quer dizer, não é somente vocês humanos que têm medo. E frio e fome, cachorro também sente. Por que você chuta o cachorro? Se ele é igual a você. Qual é a diferença do cachorro para você? Nenhuma! Ou seja, há uma pequena e leve diferença. Ele é melhor do que você em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Em muitos aspectos. Não é pouco, não é muito. Cachorro não é mau. Cachorro não é perverso. Cachorro é um bicho. Quando morde por instinto para se defender, por qualquer coisa. Não é igual nós que mordemos por maldade. Vou morder você para ver o sangue, seu fila da... Uai. Estou errado? Estou certinho, Vera? Me ajuda aí. Então é uma correria só. Nos apegamos às coisas. Somos escravos das coisas. Escravo. Às vezes a pessoa tão legal, aí de repente ganha um dinheiro, muda. Abandona os amigos, abandona as pessoas. Não quer atender o telefone mais de ninguém. Agora acha que todo mundo se aproxima para tirar vantagem. Escravo do mundo, das coisas do mundo. Ah, pastor, quando você dá vontade, sabe de quê? De ir para uma roça, larga tudo, fica lá, igual índio, pelado, comendo mandioca, galinha caipira. Mas você não precisa fazer isso, não. Para você ter paz, basta você enxergar a verdade acerca das coisas. Se você compreender a verdadeira natureza das coisas, você não vai sofrer por elas. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 30 diz assim, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. Imagine só. Os que compram devem viver como se nada possuíssem. Mas eu comprei. Pode comprar, irmãos? Ou é pecado comprar? Aí é o problema daquele extremismo, do extremo. Pastor, então agora vamos fazer o seguinte, vamos dar pobre, não vamos nem lavar roupa. Não, você pode comprar. O problema não é você comprar. O problema é você ser possuído por aquela coisa. É quando os bens te possuem. É quando os bens te oprimem. Quando você perde a sua paz por causa dos bens. A pessoa viveu a vida todinha bem, fica rica, de repente não dorme mais com medo do ladrão entrar. Aí acabou a vida. Então é melhor ser pobre. Melhor voltar. Falando lá do Cristiano Ronaldo. Oh. Pai, mas já mataram esse... Se eu fosse ele, eu colocaria as barbas de molho. Já morreu o Araújo. Para morrer o Ronaldo é rápido. Mas assim, tá lá, colocou as rodas novas, né? Quero emendar a mensagem aqui que eu perdi as rodas novas. Aí vai fazer um show. Pensa num showzão, pastor. Coisa mais linda, uma banda afinada. Os músicos profissionais, violão de aço, de nylon, bateria, teclado, guitarra, saxofone, os metais todos, o back vocal. Só não era bom porque as meninas não estavam lá. Não era tão bom, né? Era bom, mas... Enfim, pensa numa coisa afinada, bonita, luzes, tal, uma multidão de gente para ver o Cristiano Araújo. Não é lindo? É bom ou é ruim esse? Sabia ele, porventura, que dentro de 2 horas estaria no Hades?
poxa vida, para que servem essas coisas todas? Para que serve tudo isso? Na verdade, eu estou citando o Cristiano em razão da morte, né? Da vida dele eu não sei nada. Absolutamente nada. Para dizer da fragilidade da vida humana. Entenderam? Está ele voltando, aí a roda que o indivíduo deu para colocar no carro dele, resolve estourar, acabar, quebrar, sei lá o que foi. O carro capota, ele sai fora do carro, cai no asfalto, a mulher morre, ele morre, e ainda zombam dele, ainda gravam o intestino para fora, os bofes, as tripas, o coração rasga, e coloca na internet, o povo fica olhando, para dizer, é isso aqui que é o ser humano. Mais nada. Vira uma coisa. Vira uma coisa. Serve para nada. Tanto é que não serve para nada que ninguém fica com um defunto em casa, né? Nem os familiares querem, enterra esse negócio aí. Tá doido? Enterra. Ninguém coloca aquele gancho de açougue e pendura no guarda-roupa. Ninguém faz isso. Você abriu o guarda-roupa e tá lá. Que susto, hein? Toda hora. Vocês estão rindo? Fora o cheiro, né? Enterra, enterra, enterra. Enterrou, jogou a terrinha por cima, chorou, chorou. Aí sai. Quando sai do portão para fora, começa a briga. Chamaram lá o empresário lá do cantor. A casa de moral. Pega, só sai com as roupas rápido. Rápido. Senha para cá, cartão de crédito para cá, os carros tudo aqui. Todo mundo preocupado se alguém vai pegar alguma coisa. Tem que estar no controle da riqueza acumulada. Pensa na contenda que vai dar agora. Aí já aparece filho, que não era filho, agora virou filho. Não, porque eu tive um negócio com ele, eu acho que esse menino deve ser bem dele. É a cara dele, você não acha não? Aí é lógico que é a cara, porque quem está perto vai ganhar um pouquinho também. Vai pegando uma beirinha, uma coisinha. Aí vem a briga, a contenda. Tá bom. Versículo 30 diz assim: mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem. Então o problema não é comprar, o problema é possuir. Não possua nada. Não possuir não é não ter. Não possuir é não ser possuído. Não se sinta dono. Porque um vento tira tudo, tira a sua vida ou tira os bens. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Pastor, como é que é possível alguém possuir sem possuir? E como alguém pode se utilizar do mundo como se não o utilizasse? É só você ter a visão do versículo 31, lá no finalzinho. Porque a aparência deste mundo passa. Porque tudo o que parece ser não é. Aí se alguém te tomar uma túnica, você vai perder a paz? Você vai falar, leva a capa também. Mas por que você está dando a capa? Você está doido? Ele te roubou a túnica, você vai dar a capa? É porque a túnica não vale nada e a capa muito menos. Então eu não estou perdendo nada. Quando alguém te toma aquilo que não te possui, ele não te toma nada. Porque você nunca se apropriou do nada. Você reconhece a natureza fugaz das coisas. Você entende a natureza passageira das coisas. E aí nós só seremos pessoas libertas. Aí se amanhã você perder seu carro e sua casa, você não sofrerá. Sabe, você perdeu o emprego, você não vai sofrer, você não vai perder a paz. Aí você então, tendo paz com Deus, paz com os homens e paz em relação às coisas, você será uma pessoa adequada para se tornar em relação a outras um pacificador. Porque você tem paz verdadeira. A paz é um estado de alma, de calma e tranquilidade em toda e qualquer circunstância. Não uma serenidade bucólica ou estática, mas dinâmica, que se fundam no lastro da segurança e da certeza que brotam do conhecimento da verdade. Jesus é o Senhor, amados.